Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Dia do Exército Brasileiro foi lembrado durante o período de comunicações em sessão plenária nesta segunda-feira. A data, celebrada no dia 19 de abril, marca a primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa em 1648. Para comemorar o dia da criação do Exército Brasileiro, que ocorreu há mais de 350 anos, a música ocupou as galerias do plenário Otávio Rocha. A proponente do período de comunicações, vereadora Mônica Leal, se emocionou ao lembrar da carreira militar de seu pai. Segundo a parlamentar, o Exército é exemplo de credibilidade e orgulho para a nação brasileira. Todos confiam na mão amiga, na mão forte do Exército Brasileiro. Então, além do envolvimento, como tu bem disseste, meu pai, Coronel Pedro Américo Leal, ele fez da família Verde Oliva sua família, porque ele era órfão de pai, ele cresceu e projetou toda a vida dele profissional, pessoal, enfim, emocional na família Verde Oliva. Eu tenho muita honra disso e fiz, cada vez reforça mais a minha certeza de que o Exército é a esperança do povo brasileiro. Comandante militar do Sul, General Edson Leal Pujol, destacou o sentimento de ausência dos valores morais e éticos que o país enfrenta. E o Exército Brasileiro coopera no serviço militar inicial, ao transmitir aos jovens brasileiros que adentram as fileiras do Exército, nas nossas escolas também, a transmissão desses valores. E eu ressaltei também que a nossa esperança está depositada nos legisladores, nos representantes do povo, que eles devem cultuar esses valores na busca de um Brasil melhor. E está aberta para visitas a exposição sobre a vida e a obra de Paulo Freire. A mostra marca o Dia da Educação, comemorado em 28 de abril. 18 banners contam com a história e as ideias de Paulo Freire. Nascido em 1921 em Recife, no Nordeste brasileiro, Freire foi pedagogo, educador e filósofo. Durante exílio no Chile, escreveu sua principal obra, denominada Pedagogia do Oprimido. O livro propõe uma nova forma de relacionamento entre aluno, professor e sociedade. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de abril no térreo da Câmara de Vereadores. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3220 4318. E para dar seguimento à nossa série de entrevistas, nós recebemos hoje no Jornal da Câmara o vereador Felipe Camozzato. Vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Começo de pronto, já lhe perguntando, dos 36 vereadores eleitos, o senhor é um dos que cumpre o primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores. Como tem sido essa experiência aí? Já passaram 3 meses, dessa data da posse, mais ou menos. Como tem sido a experiência de parlamentar da capital? Muito interessante, muito enriquecedora, realmente, eu sempre olhei a política de longe, como cidadão, nunca pensei que faria parte de uma Câmara de Vereadores e hoje, vivendo essa realidade, está sendo muito interessante de aprender o papel do Legislativo Municipal, a forma com que o Legislativo interage com a cidade, a Câmara interage com a cidade. Estou aprendendo muito com meus colegas também e está sendo bastante enriquecedor do ponto de vista das ideias que o novo tá conseguindo trazer para o parlamento. Então, realmente, é um partido que existe há pouco mais de um ano, mas que na Câmara a gente está conseguindo fazer alguns debates interessantes, algumas coisas que a gente já começou a fazer nesses primeiros 3 meses, que eu acho que foi, de certa forma, uma quebra de paradigmas, foi tentar fazer mais com menos, então reduzindo o gasto de verba de gabinete, a verba indenizatória, limitando a R$2.000 por mês, a gente está até gastando menos do que isso. Em todo caso, foi uma coisa que chamou bastante atenção
E, claro, é só um primeiro passo de muita coisa que a gente pretende fazer também. Já estão fazendo os projetos sobre desburocratização, olhando para esse lado de empreendedorismo, mas querendo também ter uma postura de ajudar a diminuir as leis, diminuir a burocracia, aquilo que trava o dia a dia da cidade, aquilo que trava o desenvolvimento de negócios e que dificulta que o cidadão tenha o serviço prestado. Então, nesse sentido, a gente já está começando a dar uns primeiros passos, claro, aprendendo qual é o contexto da Câmara, e por isso está sendo muito interessante de ter essa relação com os pares, acompanhar as sessões e poder estudar mais a fundo o dia a dia, mas também conseguindo aos poucos colocar nossas ideias e ver como é que a gente se encaixa nesse sistema. Certo, o senhor comentou que o Partido Novo tem menos de um ano, é de fato um partido novo. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, perdão, é um partido novo mesmo, né? E nessa primeira eleição o senhor já somou aí mais de 10 mil votos. O que o senhor atribui uma votação tão expressiva, né, vereador? Eu acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que o momento que a gente está vivendo atualmente, ele é um momento bastante singular em termos da política brasileira, né? A gente está vendo aí todos esses partidos e políticos envolvidos com o escândalo de corrupção, grandes empresários, né? Tudo que está circulando na política brasileira nos últimos anos e que levou às manifestações, né, milhares de pessoas, isso gera uma indignação popular com a política e faz com que as pessoas queiram buscar novas alternativas. O Novo ele surgiu nesse contexto e acabou sendo, eu acredito, uma espécie de guia para muitas das pessoas que não achavam nenhuma outra perspectiva de mudança. Então a gente conseguiu capitalizar em muitas dessas pessoas esse sentimento de necessidade de mudar. E o Novo ele faz diferente desde a sua origem, né? De não usar fundo partidário, não usar o dinheiro público para sustentar, nem para fazer campanhas, fazer processo seletivo para selecionar candidatos, exigir ficha limpa até de filiados. Então, são coisas muito diferentes do que a gente vê na política tradicional e que acabou captando a atenção das pessoas para realmente, né? Isso aqui é um projeto diferente, então num contexto onde a gente quer mudança, faz sentido votar numa mudança mesmo, né? Eu acho que esses são fatores que são fundamentais. Outros fatores aí são de pautas que há muito não eram faladas, né, nos parlamentos. Eu imagino que a defesa aberta, né, sincera, objetiva de privatizações é uma delas, de redução de impostos, né, de aumento de melhoria de gestão e aumento da eficiência no uso dos recursos públicos, mas não eficiência no que a gente tem hoje de estado de coisas, de complexidade burocrática e tributária, né? Mas sim a redução a simplificação desse sistema para aí sim ter uma maior eficiência. Hoje a gente tem um desperdício de recurso público muito grande, a gente vem de diversas áreas do governo, e aí âmbito municipal, estadual, federal, a gente sofre disso, e essa racionalização do uso dos recursos ela é fundamental, e eu acho que nesse sentido o Novo ele tem um pouco desse discurso de racionalização de uso dos recursos, ao mesmo tempo em que traz uma ideia de profissionalização dentro da gestão pública. Certo. O Partido Novo também, ele é declarado como independente aqui na Câmara de Vereadores. Como tem sido essa relação com esse novo governo aí, né, do então, né, prefeito Nelson Marquesa Júnior? Tem sido interessante, assim, algumas pautas do governo a gente concorda e tem votado favorável, mas tem coisas que a gente discorda e votou contra, né? Então, alguns movimentos, assim, de aumento de transparência, né, de efetiva ação do prefeito para mudar a realidade da cidade, né, passaram aí 100 dias de governo e muitas coisas mudaram, mas muitas coisas ainda continuam na mesma situação, ainda continua ruim. Então, a gente espera alguns movimentos e cobra alguns movimentos mais incisivos da prefeitura, né? E eu falei isso em tribuna, né? Que em 100 dias de governo ainda não chegou nenhuma espécie de estudo ou intenção de mudar a situação da Carris, que é uma situação extremamente grave na nossa cidade, uma empresa deficitária em 50 milhões de reais, esses 50 milhões de reais que fazem falta para a nossa cidade e que até então a gente teve um diretor nomeado que não durou muito tempo no cargo, saiu, e aí, né, como é que fica essa história? Eu defendo abertamente a privatização dessa estatal porque eu acho que é a melhor forma de solucionar um problema que não deveria ser um problema, né? Ter uma empresa de transporte público municipal não faz sentido, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa investir esses recursos em educação básica, em saúde, que é onde a gente está fazendo bastante falta, segurança pública, né? Onde está fazendo bastante falta e que o Porto Alegrense está demandando. Com relação à questão do empreendedorismo que o senhor colocou anteriormente, já foi instalada aqui na Câmara de Vereadores uma proposta, então, de sua autoria, que é a frente parlamentar, então, né, de empreendedorismo e desburocratização. Como têm sido esses trabalhos?
Muito legais. A gente instalou à frente, já fizemos 2 reuniões de trabalho, uma reunião com o Cindy Lojas e outra reunião com empreendedores do setor de alimentação, bares e restaurantes. E o que a gente tem feito é trazer empreendedores, trazer a sociedade civil, trazer associações para falar sobre os problemas do dia a dia deles, né? No que diz respeito a legislações que atrapalham o dia a dia dos negócios, a dificuldades de abrir empresas, a dificuldades de muitas vezes conseguir atender aos requisitos dos órgãos fiscalizadores. Então, tudo isso está sendo levantado, né? Diferentes setores estão vindo falar com a gente para expor as suas particularidades, e a partir disso a gente vai fazer algumas sessões de encaminhamentos internos, onde todos os trâmites legislativos que competem à frente fazer, ou encaminhamentos ao executivo, eventualmente até ao legislativo estadual, ou executivo estadual, a gente vai fazer para que a gente possa ajudar a resolver esses problemas, que às vezes podem ser pequenas coisas, mas às vezes são coisas que envolvem diversos agentes públicos de diferentes esferas e que precisa ter uma certa articulação e claridade de como é que podemos resolver isso, como é que podemos endereçar, e a gente espera apoiar isso para que seja resolvido. Certo, vereador, no seu site tem ali uma aba que diz revoga já, que é com relação às legislações, então, que talvez sejam desnecessárias, né? Como que tem sido essa, é uma maneira também da população poder ter uma comunicação direta com o vereador que escolheu eleger ou que não votou, mas que quer acompanhar? Como que tem sido essa interação e com relação a legislações desnecessárias? O senhor acredita que tem muita coisa que possa ser mudada? Porto Alegre tem mais de 12 mil leis ordinárias que podem ser revisadas, modificadas, enfim. E a gente está fazendo um trabalho de revisão com voluntários, né? Além da equipe do gabinete, diversas pessoas se voluntariaram a ajudar a identificar na legislação de Porto Alegre coisas que podem ser modificadas, né, revogadas, enfim. E esse trabalho é um trabalho bem de formiguinha mesmo, né? Então, tu passar por 12, né, por pelo menos 12 mil, uma a uma, ver o que tem ali, o que pode ser retirado, exige bastante tempo, e por isso a gente resolveu fazer essa iniciativa, né? Então, tanto está à disposição no site, como a gente tem falado em alguns eventos e manifestações nossas, para pessoas que apoiaram a minha campanha e que estiveram comigo desde o início, seja pessoas que agora estão se inteirando do mandato, estão acompanhando os trabalhos via Facebook, via site, enfim, que possam participar disso. Então, se as pessoas, né, e se você sabe alguma lei que incomoda, que acha que não precisaria existir ou que poderia ser modificada, então fique à vontade para enviar, seja por meu e-mail, pelo site, pelo Facebook, porque isso tudo a gente está mapeando e vendo quais são os encaminhamentos que podem ser feitos para que isso seja resolvido. Certo. Vereador, algum recado final de alguma proposta que o senhor ainda queira falar, que não foi dito, né? A gente tem um curto espaço de tempo aí para falar de um mandato inteiro, mas enfim, algum recado final que o senhor gostaria de passar? Eu acho que assim, são 3 meses basicamente que eu estou aqui, né, de atuação legislativa, então muito aprendi e muito já comecei a fazer. Acho que muita coisa vai estar por vir ainda. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização, ela é um meio de levantar pautas para que a gente possa endereçar elas e encaminhar elas no legislativo, mas isso não significa que fora do âmbito da frente a gente não vai propor outras iniciativas. Então, coisas que queremos fazer. Dentro desse trabalho de voluntários de revogações, a gente já tem 100 leis mapeadas, que já estão prontas para serem encaminhados os primeiros protocolos de revogação. Uma delas já foi protocolada, que diz respeito à exigência no município de que postos de gasolina tenham mapas. A gente já protocolou o pedido de revogação dessa lei, e é só uma primeira de 100 que já estão mapeadas. Não necessariamente a gente vai protocolar uma a uma, né, até por causa de toda essa morosidade, mas vamos fazer eventualmente em blocos também. E o trabalho fundamental disso é que não só sejam mapeadas, mas que a gente consiga ter o apoio necessário para que a gente consiga alterar essas coisas. Então, a gente quer convidar as pessoas a participarem enviando leis, mas também convidar elas a participarem se fazendo presentes no momento das votações. Então, seja estando aqui na Câmara, seja pedindo aos seus vereadores que reflitam sobre aquela legislação ou sobre as legislações que estão em discussão na Câmara, se de fato são necessárias, se não são. E muitas coisas que estão muitas vezes na pauta não são leis ainda, mas que podem virar leis, são coisas que, caso sejam aprovadas, poderão possivelmente ser leis pouco produtivas. Então, que reflitam também na hora de votar, se a gente está votando em coisas que são realmente úteis para a cidade de Porto Alegre e se não são só coisas que atrapalham o dia a dia de quem quer viver na nossa cidade ou empreender na nossa cidade.
Certo. Obrigada pela sua presença no Jornal da Câmara, vereador. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigada. Eu agradeço também a sua audiência aí de casa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.